Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, Estevão, um mártir avivado. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são o testemunho de Estevão, 2, a preciosa morte de Estevão e 3, o avivamento no sofrimento. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, que diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele aqui é Estevão, tá? Disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Nossa verdade prática diz que por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A palavra-chave aqui é mártir. Primeiro tópico, o testemunho de Estevão. Primeiro subtópico, Estevão usado por Deus. Atos capítulo 6, versículos de 3 a 5 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Não é para buscar lá fora, não. É para escolher entre vocês mesmos. Que tipo de pessoa? Pessoa assim, ó, boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para que possa ser constituído sobre esse importante negócio. Esse negócio é importante. A obra social, assistencial também é muito importante, mas o mais importante é a palavra de Deus. Versículo 4, mas nós perseveraremos, aonde? Na oração e no ministério da palavra. Então tem que ter pessoas focadas, cada um tem o seu foco, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua função específica no que deve fazer. O versículo 5 diz assim: mas nós, 5, perdão, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem, olha só as qualidades de Estevão, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e também elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. A palavra prosélito significa que foi convertido ao judaísmo. Qualquer pessoa que não é judeu que foi convertido ao judaísmo, à religião judaica. Então aqui aparece, o nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha, na separação dos diáconos. E nós já lemos 2 qualidades dele aqui, não é isso? Homem cheio de fé e homem cheio do Espírito Santo. Aí, versículo 8 do capítulo 6 de Atos, continua mais qualidades de Estevão. E Estevão, cheio de fé, que já foi falado, né? Agora, cheio também de poder, ele fazia prodígios e ele fazia também grandes sinais entre o povo. Então estas aqui são outras características de Estevão, do homem qual nós estamos falando, do qual está tratando essa lição, que foi o primeiro mártir, a primeira pessoa a morrer pelo nome do Senhor Jesus. O que significa prodígio? Prodígio, segundo o dicionário da língua portuguesa, é habilidade ou talento fora do comum, fora do normal. Também é um acontecimento em contradição com as leis da natureza. Então a natureza tem o seu fluxo normal, acontece alguma coisa fora do normal. Isso aí se chama prodígio, segundo o dicionário da língua portuguesa. E os sinais? Sinais são muitos, mas nesse caso aqui vamos falar sobre o que diz o dicionário: manifestação que permite conhecer ou reconhecer ou prever algo. Então, eventos que demonstram o poder de Deus. Isto são sinais. E Estevão ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, isso causou o quê? Causou inveja e oposição dos adversários da igreja. Atos capítulo 6, o versículo 9, que é a continuação, diz assim: levantaram-se alguns da sinagoga, chamados libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia. Eles disputavam contra Estevão. Ora, então peraí, quando você faz alguma obra para Deus, quando você faz o seu melhor, não é para aparecer não, mas quando você dá o seu melhor para a obra de Deus, com toda certeza, o que você está fazendo vai aparecer, as pessoas vão notar, mesmo que você não queira aparecer, mas vai, por quê? Porque você está fazendo o seu melhor, porque você está fazendo para Deus o seu melhor. O que vai acontecer? Vai despertar inveja, vai despertar pessoas que vão se levantar contra você. Então, se tem pessoas se levantando contra, possivelmente, não estou dizendo que tá? Mas possivelmente é porque você está no caminho certo, ok? Então, analisa bem, está no caminho certo, as pessoas estão combatendo contra você, fica tranquilo, fique em paz, porque Deus está contigo. Agora, se estiver fazendo coisa errada, as pessoas estão contra você, reveja seus conceitos, tá ok? Então, vamos orar para que Deus levante pessoas, levante mais cristãos da mesma forma que Estevão. Por quê? Porque Estevão não teve medo, ele continuou executando o seu ministério, foi fiel até o fim, foi fiel até a morte. O segundo subtópico fala uma covarde oposição. A palavra covarde, segundo o dicionário, diz que é falta de coragem e também é uma falha no caráter. Então ele teve uma oposição por falha no caráter das outras pessoas. Estevão tinha um bom caráter, as pessoas tinham um mau caráter e elas foram
entraram em oposição contra ele, entraram em atrito contra ele por causa do caráter diferente de ambos. Então Atos capítulo 6, versículos do 9 ao 14 diz assim: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamaram dos libertinos, dos sirineus. Nós fizemos essa contagem lá atrás, mas eu estou repetindo aqui agora, tá? Que agora nós vamos aprofundar mais. Dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. A palavra disputar, ela significa defender pontos de vista contrários. Eu tenho um ponto de vista, a pessoa tem outro ponto de vista, aí a pessoa debate. Então, o que é? Disputar significa discutir, significa debater. Então, essas pessoas tinham outro ponto de vista. Estevão estava falando sobre Deus, sobre o Criador, e eles estavam debatendo contra ele, estavam combatendo porque eles tinham outro ponto de vista acerca disso daí. Agora o versículo 10 diz: E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Por quê? Porque ele falava através do Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida dele. Então as pessoas não conseguiam resistir, por mais sábios, por mais inteligentes, por mais que se unissem todos os grupos juntos para combater contra uma pessoa só, que era Estevão, não adiantava. Ele falava pelo Espírito Santo de Deus. Não tinha como as pessoas resistirem ao Espírito Santo de Deus. Não tem como. Isso continua até os nossos dias, tá? Versículo 11. Então subornaram, olha só, olha o caráter dessas pessoas. Subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha só. Então precisa mentir. Olha o caráter da pessoa, tem que mentir para poder resistir, para poder combater contra ele, porque dentro da verdade não conseguiam combater, porque Estevão estava com a verdade. Versículo 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, excitaram o povo, os anciãos e os escribas, então eles convenceram essas pessoas, aí eles investiram contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. A palavra arrebatado aqui, arrebataram, significa, na verdade, para levaram ele para o conselho para quê? Para o conselho para ser julgado, eles usaram de violência. A palavra arrebatado significa levar com violência ou de súbito, significa arrancar. É isso que vai acontecer no arrebatamento. A gente está achando que, tem pessoas que estão achando que vai subir agarrado na saia, agarrar no seu pé. Não, arrebatamento vai ser de súbito, vai acontecer, a igreja vai subir, desaparecer aos olhos humanos, vai ser muito rápido. Então o que eles fizeram com Estevão foi isso daí, eles arrebataram, eles levaram, eles arrancaram Estevão com toda violência para poder levar para o conselho para que ele fosse julgado. Muito violento essas pessoas. Então já se nota o caráter também através da sua violência, através das suas palavras, através dos seus atos, dá para se notar o caráter de uma pessoa. Versículo 13: E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar. E a lei, já aumentaram mais coisa aqui, né? Era Moisés e Deus, agora este santo lugar, agora já está falando do templo também. Então, para que ele seja condenado injustamente, trouxeram falsas testemunhas, porque era necessário que duas ou mais testemunhas testificassem contra a pessoa, para que ele pudesse ser julgado e ser condenado. Era necessário que houvesse no mínimo duas testemunhas. Então eles apresentaram testemunhas falsas que testificaram contra ele, para que ele recebesse o julgamento injusto, para que ele fosse condenado. Versículo 14: Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir aonde está escrito isso? Quem falou isso? Jesus falou isso. Há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Isso então é pura mentira. Por aí se vê o caráter desses cidadãos. Mas alguma coisa aconteceu, porque Deus não deixa as coisas ficar do jeito que estão, principalmente contra um servo de Deus, ainda que ele vá morrer, mas Deus ele sempre entra com providência. Atos capítulo 6, versículo 15 diz: Então todos os que estavam assentados do conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, ele já estava refletindo a glória de Deus sobre a vida dele. Então que Deus nos use de forma que reflita o poder do Espírito Santo na nossa vida. Já pensou as pessoas olharem para você e ver o brilho do Espírito? Não é necessariamente ver um brilho, ver o seu rosto brilhando, ver o seu rosto resplandecendo, como aconteceu com Moisés, nesse caso como aconteceu com Estevão também. Não é isso não, mas as pessoas olharem para você e saber quem você é, saber de quem você é filho. Eu sou filho do Rei Jesus, sou filho do Rei, do Pai, eu sou filho de Deus. As pessoas olharem para você e falar: você é cristão, não é? Dá para ver no seu rosto que você é cristão.
cristão, as pessoas te reconhecem, as pessoas sabem, isso é importante. Terceiro subtópico vai falar sobre a fúria dos acusadores. Então Estevão, ele fez um resumo, ele começa a falar ali, são alguns capítulos que ele vai falando, ele fez um resumo da história de Israel e também falou sobre a apostasia. Então ele resumiu a história, a criação, a escolha, tudo, e falou da apostasia, falou do povo se apartando, se afastando de Deus. Aí depois ele mudou o foco do discurso. O que ele fez? Ele confrontou a dureza do coração dos líderes, que não foi só antigamente, mas também na atualidade. Aí o que ele diz aqui, Atos 7,51: homens de dura cerviz, homem que não se dobra, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então não é de agora não, desde lá de trás vocês vêm resistindo ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, da mesma forma que são seus pais, vocês são também. Então o que é dura cerviz? Significa que tem o pescoço duro, pessoa orgulhosa, pessoa que não se dobra, não se curva. E se dobrar aqui é sinal de respeito, sinal de honra, sinal de reverência. Quando nós vamos cumprimentar uma pessoa, nós não balançamos a cabeça. O japonês, ele não se inclina da cintura para cima, ele se inclina. Nós às vezes cumprimentamos alguém e simplesmente baixamos a cabeça, sinal de reverência, sinal de respeito, sinal de honra. E incircunciso aqui está chamando as pessoas que eram circuncidadas, ele está chamando ela de incircuncisas. A circuncisão, ela é a remoção do prepúcio, uma pele que fica que cobre a glande do pênis. Então é feita essa remoção, isso é chamado de circuncisão. Nós conhecemos mais como operação de fimose hoje em dia, tá ok? Isso aqui foi um pacto que Deus deu lá, que Deus fez com Abraão lá atrás. Agora, quando uma pessoa é circuncidada e é chamada de incircunciso, o que ela está dizendo? Está dizendo que você é um incrédulo, está dizendo que você é rebelde diante dos princípios divinos, porque se Deus fez um pacto contigo, você aceitou o pacto e fez a circuncisão. O que acontece? Então você é rebelde, você é desobediente, você leva uma vida de apego à vida de pecados. É isso que ele está querendo dizer. Por mais que você seja circuncidado, você não obedece à lei de Deus. Então ele denunciou as suas traições e o homicídio contra o próprio Jesus. Atos 7,54. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes. Olha só, então ranger os dentes aqui, irmão, é um sinal de grande exaltação, é um ânimo violento, é um sinal de ira, um sinal de cólera, porque o ranger de dentes, além do bruxismo é a pessoa arranja os dentes sem perceber. Ela faz isso dormindo, faz ela estar acordada e ela não percebe que ela está fazendo isso aí. Então, além disso daí, como que ocorre o ranger de dentes? É quando a pessoa está sentindo uma dor muito forte, ela vai ranger os dentes, ou quando ela está com uma ira muito grande no seu coração, então ela vai ranger os dentes também, como é o caso aqui. Então eles rangiam os dentes porque estavam enfurecidos, porque estavam irados, porque estavam cheios de cólera, estavam com ânimo exaltado, louco para poder matar Estevão. Mateus 13,42 diz: e lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que eu li esse versículo? Porque o ranger de dentes, como a gente falou, quando a pessoa está sentindo muita dor, ela vai ranger os dentes. Quando a pessoa está com ódio violento, ela vai ranger os dentes. Aqui Mateus está dizendo que foram lançados na fornalha de fogo e rangiam os dentes. Por quê? Por causa de muita dor, muito sofrimento. Isso é para as pessoas que não temem a Deus, que não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, todavia, Estevão não retrocedeu, Estevão não voltou, Estevão não vou parar por aqui porque senão eu vou acabar morrendo. Não, ele continuou, ele expôs com autoridade que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele. Ele foi fiel até o fim, assim sejamos nós também. Resumo desse tópico diz que Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Segundo tópico, a preciosa morte de Estevão. Primeiro subtópico, cheio do Espírito Santo. Atos 7,55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, uma vida espiritualmente avivada, mesmo diante de um grande problema, ela consegue contemplar a glória de Deus. Então, se você está passando por uma dificuldade, um problema muito grande, que você não vê uma luz no fim do túnel, que você não vê uma saída, pode ficar tranquilo,
que você vai continuar contemplando a glória de Deus. Valdecir, não tem saída, não tem como. Deus, ele tem solução para todo tipo de problema. Deus tem resposta para todas as perguntas. Ah, Valdecir, mas e se eu morrer? Se você morrer, é a vitória final. Aí você vai ser mais do que vencedor. Quando nós estamos aqui, nós conseguimos ser vencedores. Quando nós passamos para a eternidade, nós somos mais do que vencedores. O segundo subtópico vai dizer a violência dos acusadores. Então, primeiro, eles estavam furiosos por causa da coragem de Estevão. Então, ficaram irritados, irados. Segundo, eles não suportavam ouvir que ele viu a glória de Deus e que ele viu Jesus ao lado de Deus. Eles não suportavam. Atos 7,57 diz assim: mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, peraí, eles começaram a gritar. Imagina essa cena aqui, tampar os ouvidos e gritar com grande voz. O que lembra você? Não lembra do menininho, de uma criança, quando você está falando alguma coisa e ele não quer te ouvir? Mas pensa num grito violento, num grito de ira, num grito de ódio. Tampar o ouvido para não ouvir o que ele está falando e gritar. Que coisa, mas é coisa de criança. Agora, arremeteram unânimes contra ele. A palavra arremeter significa investir furiosamente, lançar-se em ataque. E unânime, o que é unânime? Em concordância, em conformidade com todos os demais. Então, todas as pessoas concordaram. Olha só, tinha todo tipo de gente. A gente falou daqueles 5 grupos, a gente falou das pessoas que eles agregaram, que eles levaram juntos para poder, que eram sacerdotes, que eram escribas, que eram doutores da lei, que eram mestres, que eram de Cirene, eram de outros lugares também. Se uniram, todos unânimes, para quê? Para investir furiosamente contra a vida de Estevão. Atos 7,58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui é a primeira vez que aparece o nome de Saulo, que esse aqui é o mesmo Paulo, ok? Deus não mudou o nome dele, é o nome hebraico e o nome grego dele. Então Saulo é o mesmo Paulo. Então eles puseram as suas capas, tiraram as suas capas, colocaram aos pés de Saulo. Saulo ficou ali cuidando das capas porque era muito jovem ainda, mas aqui o que importa para nós, e expulsando-o da cidade. A palavra expulsar significa retirar ou pôr para fora por castigo ou violência, excluir de algum lugar. Então eles estavam excluindo Estevão, estavam colocando Estevão para fora para castigá-lo. A capa para os judeus, ela simboliza a situação da pessoa perante a sociedade. Então você vai ver o cego de Jericó, que fala na Bíblia que quando Jesus chamou ele arrancou sua capa e jogou fora. Por quê? Porque quando a pessoa olhava para ele, pela sua capa, a pessoa sabia que ele era um cego, que ele era um mendigo. A pessoa sabia. Pela capa, as pessoas reconheciam quem era rico, quem era pobre. Pela capa, dava para saber a condição social da pessoa, a sua situação. Ok? Então, e também cobrir a cabeça expressa respeito e consciência que sempre há algo acima do homem. Então com a capa eles utilizavam para cobrir a sua cabeça. Por quê? Reverenciando a Deus. Então peraí, todo mundo usava capa, todo mundo tinha como reverenciar a Deus, respeitar a Deus, honrar a Deus, lembrar que existe um Deus acima dele, mas estavam querendo matar um homem que estava falando sobre Deus. Veja só a contradição do negócio, não é estranho isso aí? Aí vem o terceiro subtópico que fala o perdão no martírio. A palavra martírio significa tormento ou morte, também significa grande sofrimento. Então, naquele momento de suplício, naquele momento de dores, Estevão não demonstrou um sentimento de vingança. Pensa bem, o homem estava sendo apedrejado, está sendo empurrado, está apanhando, está passando por mentiras, as pessoas estão mentindo contra ele, mas ele não se irritou contra as pessoas, ele não agiu da mesma forma que as pessoas. Eu costumo dizer que cada um dá aquilo que tem. Então, se você tem ódio, você vai destilar ódio, mas se você tem coisas boas dentro de você, se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você vai colocar para fora o Espírito Santo de Deus. A Bíblia mesmo diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então Estevão não agiu da mesma forma com eles, muito pelo contrário. Atos 7, 59 e 60 diz: e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Ele sabia que ele estava morrendo, então para ele é a vitória final. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, enquanto no momento que ele estava sendo apedrejado, o sentimento de Estevão foi de compaixão, foi de piedade pelas pessoas, pelos seus executores, pelas pessoas que estavam o apedrejando. Ele intercedeu por eles, da mesma forma que Jesus intercedeu também por aquelas pessoas que o crucificaram.
nos seus últimos momentos de vida. Então, nos seus últimos momentos de vida, ele intercedeu pelas pessoas. Ele falou com o Senhor: Senhor, recebe meu espírito e também tem misericórdia dessas pessoas. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, olha o que diz o Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, Deus ele se alegra com a morte dos seus, daqueles que são seus, daqueles que vão para Ele. Agora, Deus se entristece com a morte daqueles que não vão para Ele, porque vão ficar longe dEle. Então Deus fica triste com isso daí. E Ele quer muito que eu e você cheguemos até Ele, cheguemos até o céu, possamos habitar juntamente com Ele por toda a eternidade. Então, um crente avivado, ele não cultiva vingança, nem ódio no seu coração. Ele está pronto para perdoar os seus algozes. Pessoas estão falando mal de você, tem que perdoar. É isso mesmo. É fácil? Se fosse fácil, todo mundo faria, meu irmão. É difícil. E é por isso que está escrito, é por isso que nós temos que ler, é por isso que nós temos que meditar. Temos que perdoar os nossos algozes, temos que perdoar aqueles que falam mal de nós, temos que perdoar aqueles que não gostam de nós, temos que liberar o perdão. Por quê? Para que nós possamos ser perdoados também. Resumo desse tópico diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Aí vem o tópico terceiro, o avivamento no sofrimento. Primeiro subtópico, o sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não menciona a morte dos apóstolos, com exceção de Judas, que ela fala e as pessoas ainda ficam em dúvida. Então, mas as informações que eu vou passar para vocês a seguir aqui, vou estar lendo aqui para nós, ela vem de fontes extra-bíblicas, ou seja, fora da Bíblia, e também vem da tradição judaica, que também é fora da Bíblia, lógico, né? Desculpa. Primeiro, Pedro. Como que Pedro morreu? Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele falou assim: eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. Então ele pediu que ele fosse ele mesmo pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Isso aconteceu em Roma. André, então segundo a tradição, ele foi martirizado e morto na Grécia. Você está ouvindo o que eu estou falando, né? Segundo a tradição, não é a Bíblia que diz. Você vai achar na internet isso daí, você vai achar vídeos sobre isso daí, ok? Terceiro, Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto por Herodes, está lá em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, então esse foi o primeiro apóstolo a ser morto. João, irmão de Tiago, foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Aconteceu um fato também, não é bíblico também, não está na Bíblia, mas é histórico. Historicamente, João ele foi jogado num tacho de óleo fervente, mas não aconteceu nada. Assim como os meninos lá na fornalha de fogo ardente com Nabucodonosor, não lhes aconteceu nada, não lhes queimou. João, jogado no tacho de óleo fervente, também não aconteceu nada. Aí ele morreu, possivelmente lá em Éfeso, de morte natural. Foi o último deles a morrer. Filipe, então, de acordo com as genealogias dos apóstolos, ele morreu de morte natural. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Olha só que situação, colocar num saco, amarrar a boca e jogar no mar. Olha que terrível. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e aí foi martirizado e morto. Lá na Índia ele foi martirizado, ele sofreu muito para depois morrer. Mateus, segundo a tradição, morreu de morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu. Então, um livro de seu tempo relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar a Cristo, por falar de Cristo. E Tadeu, sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito. Como ele morreu, não se sabe, não temos essa informação. Simão, o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano. Judas, ele se enforcou após trair Jesus. Será que ele se enforcou realmente? As informações que eu trouxe anterior, fora Judas aqui, as informações que eu trouxe anterior, são fontes extra-bíblicas, com exceção, tem um outro aqui também, né? Tiago, né? Tiago, filho de Zebedeu, em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, vai falar isso daí, tá? Então, fora esses dois aqui, Tiago e Judas, o que aconteceu com os demais? São informações extra-bíblicas. Valdecir, eu tenho uma informação diferente sobre o outro. Nós não temos como saber qual a verdade, porque está fora da Bíblia. Mas eu tenho o que nós temos a certeza, o que nós temos a convicção de acordo com historiadores, a maioria da morte dos apóstolos, a morte dos servos de Deus, fora o Coliseu, foram mortes difíceis, foram mortes terríveis. Isaías, por exemplo, foi cerrado ao meio. Isaías não importa, ele era um profeta de Deus, era um homem de Deus, era um servo de Deus. Aconteceu com ele, foi cerrado ao meio. Então pensa bem, a morte para eles era terrível, era de uma forma terrível que chegava. Agora, analisando aqui a morte de Judas, Mateus 27, do 3 ao 5, diz assim: Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, o dinheiro pelo qual ele vendeu Jesus,
aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso aí é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então, peraí, a pessoa está vendo aqui uma pessoa atirar as moedas ali, sair para ir se enforcar. Ele saiu para ir se enforcar. Aí a tradução NVI, essa aqui é a Almeida Corrigida e Fiel, ela diz assim: diz que Judas saiu e se enforcou. Então essa tradução está errada. Tem que tomar cuidado com essa tradução. Eu estou dizendo aqui nesse caso, tá? Porque NVI é muito boa em vários outros aspectos, mas nesse caso específico aqui, ó, não ficou legal, porque ele não saiu e se enforcou. Ele saiu para ir se enforcar. Então é como se eu estivesse vendo a pessoa sair para ir se enforcar, mas eu não vi o que aconteceu depois. Ok? Então eu falo: ele se enforcou. Não, como assim? Eu não vi, eu não fui testemunho ocular disso. A Bíblia, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, todas dizem que ele saiu e foi se enforcar. Só a NVI diz que ele se enforcou. Ok? Agora, veja aí o que diz Atos 1:18. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aonde está o enforcamento aqui? Não tem enforcamento. Agora, Atos 1:18, vamos ver na NVI agora, que a gente acabou de falar que ali está errado. Vamos dar uma lida na NVI agora para ver como é que ficou? Atos 1:18. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Não ficou muito mais claro aqui entender como foi a morte de Judas? Então não tem nada a ver com enforcamento. Foi isso aqui que aconteceu. É o que está escrito na Bíblia, está relatando aqui. Então está muito claro. Saiu para se enforcar, mas não se enforcou. Olha o que aconteceu. Caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Aí tem também um 12º apóstolo. Por quê? Porque a Bíblia fala em Apocalipse 21:14 que o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora, se ficou só 11, quem é o 12º apóstolo? Qual é o nome que vai aparecer lá dos 12? Então são esses 11 que nós falamos, menos Judas, porque Judas ele possivelmente não foi para o céu, né? Eu acredito assim, porque o próprio Jesus disse isso, que ele foi para o seu caminho, que não era o mesmo caminho dele. Então, mas aí entrou um outro lugar. Pedro, por sorteio, colocou Matias no lugar como 12º apóstolo. Porém, Jesus escolheu um 12º 2 anos depois, por nome de Paulo. Lembra aquele Saulo que ficou com as vestes, com as capas das pessoas aos seus pés quando mataram Estevão? Pois é, esse mesmo Paulo, ele foi escolhido por Jesus. Então Paulo, ele não esteve entre os 12, ele não passou pelos critérios de Pedro, como Pedro disse, tem que ter andado conosco. Ele não passou, ele não foi aprovado pelos critérios de Pedro. Porém, ele foi escolhido pelo próprio Jesus, pessoalmente por Jesus, para ser apóstolo. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi decapitado próximo de Roma, segundo consta na tradição, tá ok? Então 12 apóstolos, o 12º apóstolo é Paulo, ok? E não Matias. Por quê? Porque um foi escolhido por homem, o outro foi escolhido por Deus, pelo próprio Cristo. Segundo subtópico diz: o avivamento e sofrimento. Todo cristão passa por dificuldades, momentos de desânimo, sim ou não? Momento de desânimo, momento de querer desistir, momento de querer chutar o pau da barraca. Todo mundo passa por esse momento. Porém, o avivamento espiritual é necessário para renovar as nossas forças, para que nós possamos enfrentar as situações difíceis. Aí Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pode dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que a alegria do Senhor, ela nos fortalecerá, ela nos dará força. Então, se o Senhor estiver alegre conosco, Ele vai nos encher de força, Ele vai nos encher do seu Espírito. Então, o avivamento, ele é uma questão de necessidade, principalmente na atualidade. O resumo desse tópico diz que o cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e também da morte. Continue firme e constante. Para concluir aqui, seguindo o exemplo de Estevão, o primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. É isso que nós precisamos fazer. É assim que nós devemos ser: fiel até a morte, fiel até o fim. Se necessário for, morrer por Cristo, ok? Fora isso, é só alegria, só vitória, como dizem alguns, não é? Não, para cada vitória existe uma luta, existe uma batalha por trás, mas fica firme com Jesus, amém? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.